estou aqui na estrada a viajar. Olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
é uma das tarefas mais sublimes confiadas por Deus e por isso também uma das mais complexas. Qual seria a receita ideal para fazer isso? Será que existe realmente uma receita? A doutrina espírita tem a resposta para essas e outras perguntas sobre a educação dos filhos. Se você quer saber mais sobre esse assunto, participe conosco do Encontro Fraterno Alta de Souza. Venha fazer o tema atual, os ensinos de Jesus na educação dos filhos. O meu nome é Camila Gabriel e eu te espero lá. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Viver sempre. Amar e servir é ser feliz.
Olá, eu sou Sônia Mendes, trabalhadora do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade Paracatu. Eu venho aqui convidar vocês para se inscreverem no tema específico Trabalhando com a Família. Esse é um tema muito atual, é um tema que vai trabalhar os valores e vai nos dar muitas explicações para o que a família está passando hoje, como nós devemos nos portar diante dos nossos filhos, diante dos nossos pais. Nós vamos ter momentos de muito esclarecimento, de muita alegria, de muita compreensão da nossa realidade. Nós vamos mostrar como o Centro Espírita pode nos ajudar a contornar os problemas que as famílias hoje enfrentam. Nós vamos mostrar que existe possibilidade de muita alegria e muita felicidade dentro da família. Aguardo vocês no nosso curso. Façam as suas inscrições e até lá! Organizar em nosso lar, onde quer que estejamos, em um ambiente tranquilo, silencioso, a fim de podermos sintonizar com as forças maiores, com os espíritos amigos, com a equipe de Jesus, a equipe de Eurípides Barçanufo. Sendo assim, convidamos a todos para fecharmos os nossos olhos, lembrarmos da doce figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre querido, aqui nos encontramos, Senhor, pedindo-te o amparo e a luz, o fortalecimento a cada um de nós, a nós encarnados e aos nossos companheiros desencarnados, aqueles que estão próximos, aqueles que estão distantes. Auxiliai a todos, Senhor, nesta noite. Amparai a nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreender melhor a tua doutrina de luz, de amor e de paz. Permita-nos, Jesus, iniciarmos a nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e que Deus seja louvado. Nós chamamos agora a nossa companheira Nara para poder fazer a leitura do Evangelho e as explicações da noite. Então, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos falar sobre o tema família, é a primeira aula do tema família. Bom, a família é a nossa primeira escola, né? É lá que nós vamos aprender muitas coisas e nós vamos também ensinar muitas coisas na família. Rossando Klingen, que é um palestrante espírita, ele fala para nós que viver em comunidade traz muitos desafios. E a nossa família nada mais é do que uma grande comunidade. Então é onde a gente vai ter os maiores conflitos, né? E é onde a gente vai ter também o maior aprendizado e a maior evolução, né? A gente tem muitos conflitos entre os irmãos, a diferença de idade traz conflitos, o fato da gente ter que respeitar uma hierarquia também, né? Então, a família realmente é uma escola. Se a gente consegue, na família, coordenar tudo isso, a gente vai desenvolver, em primeiro lugar, o respeito.
Depois do respeito desenvolvido, vem a admiração por cada um. E depois vem o amor. Então, o amor, ele é construído ao longo da relação familiar, né? Então, todos os dias nós estamos construindo a relação familiar. E dentro dessa relação, uma coisa muito importante é o culto do Evangelho no lar. E o que é o culto do Evangelho no lar? Trata-se do estudo do Evangelho de Jesus em reunião familiar. O culto doméstico do Evangelho é a fonte real da medicina preventiva, sustentando as bases do equilíbrio físico-psíquico. Então, o culto no lar, ele traz para nós equilíbrio físico, equilíbrio mental. O culto do Evangelho, em qualquer parte, é fonte de abençoada riqueza espiritual, preservando-nos os alicerces do equilíbrio psicossomático. Evangelho no lar é Cristo falando aos corações. Então, como é que é feito, né, o culto do Evangelho no lar? O que é isso? É a família que se reúne uma vez por semana, em um dia e horário pré-determinado, para estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, né? E também, além desse estudo, a prece, que é feita em conjunto, né? E qual que é a importância do Evangelho para a humanidade, né? Emmanuel fala que o Evangelho para a nossa evolução espiritual é como o sol para a nossa saúde física. Então, é impossível viver plenamente sem o conhecimento do Evangelho de Jesus, né? A gente consegue viver sem o sol? Consegue, por um período, né? Mas nem a gente, nem o próprio planeta vão conseguir sobreviver por muito tempo, né? E quem é que pode participar do culto no lar, né? Todas as pessoas que moram na casa. Somente? Não. Todas as pessoas que quiserem participar conosco, né? Dentro do nosso lar. Então, um vizinho que queira, uma visita que chegou naquele momento, né? E aí a gente tem que lembrar que nós não podemos excluir nenhuma proposta espiritual. Então, se o meu vizinho não é espírita, ou às vezes se o meu irmão não é, meu pai, a minha mãe, então eu não posso fazer o culto no lar? Pode. Porque nós temos que lembrar também que todas as vertentes cristãs, mesmo que elas tenham pensamentos um pouco diferentes entre uma e outra, elas têm muitos pontos em comum, né? Todas elas vão concordar em relação ao perdão, em relação ao amor, vão concordar em relação à caridade e à fraternidade. Por quê? Porque esses princípios, eles são transcendentes e eles vão nos unir no momento da prece. Então, não tem importância se a minha crença é diferente da crença do meu irmão. O importante é que a gente faça prece junto e que a gente estude juntos, né? Qual que é o objetivo de fazer o culto no lar? Primeira coisa é estudar o Evangelho, mas de uma maneira mais metódica, criar um hábito, né? Além de criar o hábito do estudo, o da prece em família. E ele também tem como objetivo higienizar o nosso lar. Por quê? Porque nesse momento nós estaremos com pensamentos e vibrações elevadas, né? Então, é possível que a gente faça uma limpeza em nós, no nosso lar, e depois nós vamos ampliar isso, porque não fica só ali dentro daquela sala onde a gente está fazendo o culto, né? E, além de tudo isso, fortalece os laços de família também. É um momento das pessoas estarem juntas, porque a gente tem vários momentos em família que a gente se encontra para fazer várias coisas. A gente vai ao cinema, a gente vai no campo assistir o nosso time jogar, né? A gente vai para uma festa. Então, por que a gente não senta juntos, não se encontra para estar com Deus, né? E quando a gente faz isso, a gente está convidando Jesus a entrar na nossa casa. A gente está abrindo as portas, né? Então, é muito importante que isso aconteça.
Bom, as necessidades, né? A necessidade do culto do evangelho no lar. Por quê? Porque os dramas que surgem na família, as incompreensões que se agravam, as urdiduras traiçoeiras, as pessoas em rampa de perigo iminente, enfermidades em fixação, o cerco obsessivo e constritor, então os obsessores, né, que a gente sempre tem, suspeitas de desdobramento pernicioso, angústias em crise, a caminho às vezes do próprio suicídio, inquietações de várias ordens em painéis de agressividade ou de loucura. Tudo isso que eu falei recebe no culto evangélico do lar o indispensável antídoto com as consequentes reservas de esclarecimento e coragem para dirimir os equívocos. Então a gente recebe iluminação, a gente vai conseguir através do culto no lar perceber muitas coisas que a gente não conseguia perceber antes, né? A gente consegue finalizar perturbações, predispor a paz e ajudar nos embates todos quantos aspirem à renovação, entusiasmo e liberdade. Quem fala isso para nós é Joana de Ângeles, em Celeiro de Bênçãos. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação. É uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Então, quando o ensinamento do mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. É aquilo que eu falei, a gente começa a ter uma outra visão sobre as coisas. Então, a observação impensada é ouvida sem revolta. Então, muitas vezes a pessoa fala e aquilo soa para nós atravessado, e a gente fica triste, às vezes, com uma palavra de um irmão, de um pai, de um filho. E muitas vezes, durante o culto, a gente tem aquele insight e fala, não era bem isso, né? A calúnia é isolada no algodão do silêncio, quer dizer, a calúnia vai cair em nós de uma outra forma, de uma forma mais calma, de uma forma que a gente tenha mais clareza, né, de interpretação. A enfermidade é recebida com calma, porque as doenças, elas muitas vezes chegam de uma hora para outra. Então também não adianta desespero, né? O erro alheio encontra compaixão, que é a questão do próprio perdão. Todo mundo erra, né? Cultivar o evangelho no santuário familiar é nortear nossa experiência para o reinado de Deus em nós e fora de nós. Então tem uma influência também externa. O primeiro culto cristão no lar. Então, quem que instituiu o culto no lar? Foi Jesus, lá na casa de Pedro, né? Então, eu vou ler para vocês um trecho do livro Jesus no Lar, que também é de Néio Lúcio, né? Aonde Jesus implanta o culto no lar, é o capítulo 1. Povoara-se no firmamento as estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente na casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. E aqui eu chamo atenção para isso que Jesus percebeu. A gente está em família muitas vezes em conversações muito improdutivas, fazendo coisas que não vão nos levar a absolutamente nada. Então, por que não aproveitar aquele momento para uma conversa edificante? Muitas vezes a gente cai na maledicência, a gente não tem nada para falar e lembra de alguma coisa, e aí a vibração vai caindo, né? Então, já lá na casa de Pedro, Jesus já tem essa percepção, né? Então, Jesus fala para Pedro: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender a tarefa que se propõe?
Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Então não adianta a gente vislumbrar uma coisa muito grande, a gente tem que começar primeiro na casa da gente, né? Se nós não habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expressão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Então não adianta a gente também querer ir falar às multidões e converter a maioria das pessoas se a gente não conseguiu implantar isso na própria casa da gente, né? Então vamos começar como Jesus, do mais simples, né? Aspectos espirituais do culto no lar. Então, logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. O culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. Então, o culto no lar é defesa para a nossa família, é defesa para a nossa casa, né? Quando a família ora, a rua toda se beneficia. Quando eu estou no meu apartamento e faço o culto no lar, o prédio todo se beneficia. Então, a luz que é emitida pelos benfeitores que estão ali, pela prece que irradia, ela não beneficia somente a mim ou a meu irmão. Ela beneficia uma amplitude maior, né? Benefícios do culto do Evangelho no lar. O culto da Boa Nova, em fonte de bênçãos, dissolvendo em nosso caminho, nosso campo de trabalho, todas as sombras da discórdia e da ignorância, do desequilíbrio e da irradiação, da irritação. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. A família iluminada melhora a comunidade. Então, a oração em família, a gente sabe que as bênçãos do Cristo, dos benfeitores espirituais, vão se derramar sobre nós. Então, esse já é um benefício. O lar vai se tornando uma fortaleza, é um outro benefício. As entidades das sombras, elas não toleram permanecer num local iluminado. Por isso a nossa casa vai se fortalecendo, né? Porque os espíritos de luz vão estar ali conosco. Melhora a harmonia da casa.
E a gente tem vários depoimentos de pessoas que passaram a fazer o culto no lar e perceberam uma melhora muito grande dos relacionamentos, de crianças que ficaram mais calmas, animais que ficaram mais calmos, né? Que a tolerância entre os familiares aumentou, né? Tudo isso são depoimentos que a gente recebe, né? O controle das emoções, né? O momento da prece, da conversa, isso amplia também esse controle de emoções, né? E uma outra coisa interessante também é que o culto no lar, ele não serve apenas para nós que estamos encarnados. Nós temos muitos desencarnados que vêm à nossa casa receber esse alimento espiritual. Então, através da nossa conversa, a gente também está beneficiando aqueles que estão precisando disso, né? Agora, o mais importante é a gente lembrar que o culto no lar, ele vai se estabelecer e se consolidar na família a longo prazo. A gente não precisa achar que nós vamos fazer um culto no lar, uma prece e nossos problemas vão estar resolvidos. A coisa não funciona dessa forma. Por quê? Porque o evangelho, ele precisa de disciplina. E a gente vai escutar muitas vezes a mesma mensagem. E essa mensagem, depois que a gente escutar muitas vezes, ela deixa de nos atingir apenas intelectualmente para nos atingir diretamente na nossa alma. E depois que ela atinge a nossa alma, a gente começa a fazer daquilo uma prática. E só depois que a gente faz aquilo como prática, ela vai se consolidar realmente como uma mudança de atitude. Aí é o fenômeno da conversão. Aí realmente a gente consegue nos converter em relação ao que Jesus está nos ensinando. Então não é da noite para o dia, a gente demora um pouquinho para aprender. Mais do que isso, para colocar em prática, né? E aí a alma velha vai criando uma alma nova e as coisas vão se automatizando também, né? Um dos momentos do culto no lar é a magnetização da água, né? Depois nós vamos falar direitinho sobre cada momento. A água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. Então, acho que muitos já viram aquele estudo do cientista japonês Masaru Emoto, né, que concluiu, através das fotografias das moléculas de água, que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos influenciam extremamente essas moléculas, né? Então, a água, ela é muito sutil. Então, a gente consegue magnetizar a água e essa água, ela vai servir como medicamento para aquilo que a gente precisar. Desde que a gente realmente confie, desde que a gente faça a nossa parte também, né? Jesus pede para a gente esperar e confiar, né? Às vezes não é muito fácil, não, mas é o que ele pede. Bom, qual que é o roteiro para a realização do culto no lar? Como é que a gente faz? O culto, ele deve durar no máximo 30 minutos, né? A gente escolhe um local na casa, ele deve ter um dia e um horário fixos durante a semana. Por quê? Porque a espiritualidade vem nos ajudar, né? E eles também têm muitas coisas para fazer, então não pode ser qualquer hora que a gente quiser. E da mesma forma, a gente implanta uma disciplina. A gente sabe que naquele horário nós temos que estar ali, né? E aí a produtividade vai aumentando também. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma leitura de uma mensagem. Pode ser qualquer leitura, desde que seja uma leitura edificante, sim. Né? Tem pessoas que escolhem um livro, vão seguindo o livro. E aí eu gostaria de salientar que quando tiver crianças participando, que essa hora pode ser uma leitura voltada para as crianças, né? Nós temos vários livros em relação que podem ajudar em relação a isso. Na biblioteca que tem vários, né,
e na livraria também. Depois, em seguida, é feita a prece inicial. Kardec, no Evangelho, no capítulo 27, ele fala que a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Então, é o que nos refresca, né? Porque a gente sempre está aturdido por esse calor mesmo, né? De muitas paixões que nós temos, né? Muitos sentimentos, muitos conflitos. E Emmanuel, no Livro da Esperança, fala que a prece é como se fosse uma lâmpada que se acende numa casa bem desarrumada. Essa lâmpada não vai arrumar a casa, mas ela vai mostrar onde é que precisa de arrumação, né? Então, a prece como um fator de iluminação. E durante a prece, a gente está emitindo as nossas melhores energias, né? Então, a gente faz uma prece inicial. Depois, em seguida, o estudo do Evangelho de Jesus. Então, é escolhida aleatoriamente ou seguindo o Evangelho uma passagem, é feita a leitura, depois uma conversação fraterna em relação àquela leitura. E aqui eu gostaria de chamar a atenção que essa conversação fraterna, essa interpretação da leitura, ela deve ser feita de acordo com cada um, com aquilo que cada um sente no íntimo, e que a gente não perceba, não veja essa leitura que foi retirada como uma indireta para o irmão que está do meu lado. Porque muitas vezes a gente aproveita disso e fala, foi para você por causa daquilo, aí o negócio vira um conflito, né? Então, que a gente sempre tem em mente que a mensagem é para mim, né? E depois cada um compartilhe aquilo, né? Em seguida, é feita a fluidificação da água, né? A gente pede para que os mentores possam fazer isso em prece. E no final, uma prece de agradecimento e termina o culto, né? E para finalizar, Jesus no lar, lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus fala: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, a gente fazer prece, a gente estudar em conjunto, a gente vai ter um rendimento, a gente vai ter um esclarecimento muito maior do que estudar sozinho, né? E a gente esclarece que nós temos aqui no centro a implantação do culto do Evangelho no lar, para as famílias que quiserem. Agora, nesse momento, está suspenso por causa da pandemia, né? Mas assim que as atividades retornarem ao normal, quem se interessar também pode nos procurar, nós temos esse serviço e a gente faz com muita alegria, muito amor. Então, era isso, hein? Que todos nós possamos implantar, quem não implantou, o culto no lar, e quem já faz, que possa aproveitar bastante os ensinamentos do Cristo para colocar em prática e realmente passar por esse processo de conversão. Que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco,
trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.